Tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual for o horário que você estiver acompanhando. De volta aqui as conversas, como eu gosto de fazer conversa, como eu gosto de fazer live. E hoje, em especial, com o ícone, vamos conversar com Eli Prates, simplesmente o fundador do Prisma Brasil, tá bom? Então a turma tá chegando. Começamos, a turma tá chegando aqui. Olha o Murilo. Eli, que prazer, seja bem-vindo aqui nesse espaço. Finalmente deu certo para conversarmos um pouquinho aí sobre algo que você tem bastante, história. Muito frio por aí? Muito frio, rapaz. Barbaridade, o frio nem está em, como que diz, no inverno e a gente já está nesse frio danado, hein? Imagina quando chegar o inverno. Pois é, agora eu tenho uma notícia boa, porque eu sei que vocês em breve vão iniciar a tour aqui pelo Nordeste. Aqui, nesse momento, deve estar uma temperatura agradável de uns 30 graus. Meu, não diga, sério. É, as vantagens desse Brasil tão grande. Pois é, meu Deus, é. Tá, Joia, mas mais uma vez, Eli, eu quero te agradecer. Nós estivemos juntos ali no evento de Enologia, onde eu tive o privilégio de conhecer você, seu filho, ver o Prisma tocar. E era uma entrevista que eu queria fazer há muito tempo, saber um pouquinho mais da história. Então já começo agradecendo aí pelo tempo que você está dispondo para a gente. É um prazer, viu? Ah, o prazer é meu, que é isso. Muito bem, vamos começar então essa viagem aqui pela história. E a pergunta que eu sempre abro as conversas aqui é uma só. Como é que a música surgiu na sua vida e como é que ela cruzou com o Evangelho? Pois é, desde 6 anos que eu comecei a estudar piano, né? Minha mãe colocou para estudar aqui, tinha uns missionários americanos que trabalhavam aqui não era universidade, não era centro universitário na época, era somente primeiro e segundo graus, né? Mas eles vieram para trabalhar com música aqui, o casal. E aí, então, eu comecei a estudar piano. Piano, toquei um pouquinho de marimba, estudei um pouquinho de violino também, mas depois tive que ficar na área do piano só. E aí, comecei a estudar, todos os meus irmãos estudaram, entende? Todos. Aí, quando chegou ali pelos 12 anos, por aí, 10, 11 anos, aí a gente quer parar, né? Porque tem bola, tem outras coisas, que parece que o piano você fica ali estudando, todo mundo brincando, aí não dá, né? E aí eu quis parar, mas minha mãe não deixou, né? Ela deixou os outros, mas a minha não deixou. E eu gostei demais, quer dizer, agradeço demais a ela por ter feito isso. Esses próprios missionários, depois que eu cheguei a um certo nível, eles começaram a me colocar em concursos, concursos musicais, concursos de piano, etc. Eu ganhei uma bolsa de estudo para estudar, poder estudar com um grande músico, ele se chamava Sebastian Benda. Não sei, se chama, eu acho, não sei se ainda está vivo. Na realidade, eles mudaram depois para a Suíça, mas eu estudei 1 ano com ele. Aí ele me ensinou técnica mesmo, técnica que eu estava precisando para ultrapassar. Você chega numa parte que você para, aí precisa da técnica para conseguir avançar. Então eu estudei com ele, depois estudei com o pianista da Orquestra Sinfônica de São Paulo, Cláudio Brito, e aí quando eu estudei com ele, eu estudava também violino com o Moacir Del Picchia, que era um outro, ele tinha a gente diz assim, uma escola, entende? Moacir Del Picchia de tocar violino. Era um jeito dele próprio de tocar violino, etc. Só que aí ele me encurralou, porque ele pegou e disse assim, não dá para estudar piano e violino, porque você não vai conseguir desenvolver bem nem num nem no outro. Você tem que estudar só violino. Aí, quando ele falou isso, eu só estudei piano. Eu parei o violino e continuei o piano. Mas isso você ali nessa faixa de adolescente, um adolescente tocando. Isso, 12, 13 anos por aí, né? Então, aí me deu um impulso. Eu já era diretor do conservatório aqui, conservatório musical aqui da instituição, eu já tocava os corais. Você era diretor adolescente? Sim, eu comecei, eu tenho carteira assinada desde os 12 anos, entende? Desde os 12 anos eu tenho carteira assinada. Então,
aqui pela instituição. Então, eu dirigia lá o conservatório, dirigi o coralzinho das crianças, depois passei a dirigir o coral, foi quando começou o Prisma. Entende? Começou o Nossa, Prisma. mas antes da gente entrar na questão do começo do Prisma, qual que era o cenário musical? Você era uma criança, adolescente, o que você gostava de ouvir de fato? Né? O que tinha na época de acesso, assim, se era longe, perto? Como é que você criou a tua identidade musical em termos da herança? Não do que você estava aprendendo, mas o que tinha para ouvir na época? A gente tinha muito, como eu trabalhava com coral, tinha muito aquelas músicas que a gente trazia lá dos Estados Unidos mesmo, traduzia para coral, ou então aquelas clássicas de coral mesmo, que todos os corais cantavam, etc. Né? Então a gente traduzia e punha em cima da letra em inglês, escrevia ali em cima, tirava a xerox, dava para o coral e íamos assim por diante. Porque eu comecei primeiro com coral, não foi com grupo, né? Então primeiro com coral, etc. Então quer dizer que era desse jeito que a gente fazia, mas também eu me lembro que a gente cantava algumas músicas desses conjuntos que eu tive o prazer de conhecer alguns dos diretores deles na nossa comemoração da enologia cristã. Entende? Agora não me lembro se era do Logos ou se era qual que era o que a gente cantava, mas tinha uma música que fazia calmo, sereno e tranquilo. Era o Grupo Elo. Elo, então pronto. Grupo Elo. Essa música foi parte lá da época da gente, né? Eu lembro bem dessa, que fica na minha cabeça sempre, né? E então era isso que a gente levava. O Williams Costa Júnior já tinha um conhecimento maior com a música aqui em volta, etc. Eu tocava para o coral dele, entende? Eu tocava para o coral dele aqui na instituição e a gente fazia muita coisa junto. Eu toquei quando eu tinha 15 anos. Eu fiz aniversário de 15 anos para um cantor sul-africano que veio para o Brasil fazer turnê. Agora fugiu o nome dele, mas já eu lembro. Então a gente passou o Brasil todo, eu tocando para ele, etc. Né? Então, quer dizer, a música, para mim, sempre foi em cima da música sacra. A gente não trabalhei praticamente com nada de música popular, a gente sempre trabalhou com música sacra. Entende? Entendi. Nessa época, você falou, os corais tinham nomes, como é que era aí? São corais que existem até hoje ou foram mudando? Não, existe até hoje. Aqui chama Coral Jovem do IASP. Quer dizer, hoje é Coral Jovem do IASP, mas se chama Coral Jovem. Entende? É o coral, porque como aqui tem muito jovem por causa da instituição, sim, de ensino, então, quer dizer, havia também aqui, na época, não, ainda há, mas havia um internato, entende? E aí as pessoas moravam aqui a maior parte do tempo do ano, né? Então a gente podia fazer muita música durante a semana também, ensaiar durante a semana, porque eles estavam disponíveis aqui, né? Então era um tempo bom. Bom, continua sendo um tempo bom, né? Mas a gente está falando aí o quê? Do final dos anos 70? Um pouco antes? Um pouco antes. Um pouco antes, né? Porque assim, nós sabemos, falando um pouco da questão, você falou muito da instituição, vocês têm a questão da música, e o Arautos do Rei é talvez a maior bandeira, a primeira, né, que vem lá dos anos 50, 60, mas existem outros conjuntos. Eu creio que muitos do que estão acompanhando aqui, vão acompanhar no YouTube, devem ter uma experiência um pouco parecida comigo, quando não são do universo adventista. Qual é a experiência? Eu, como batista, conheci o Prisma primeiro. Conheci o Prisma quando vocês surgem ali na Bom Pastor, e com o Prisma eu vou conhecer os outros conjuntos. Então, final dos anos 80, começo dos anos 90, Integração, Projetarte, são grupos que começam ali a fazer parte, né, dos nossos discos. Mas antes do Prisma, o que tinha? Assim? Qual que eram os conjuntos, ou o que você ouvia, ou o que já estavam gravando no meio adventista que não tinham ainda estourado, assim, passado para fora? Que eu me lembre mesmo era o Integração, entende? O Integração é que foi aquele que era mais conhecido antes do Prisma, entende? Apesar de que eu não sei se eles começaram muito antes da gente, mas porque a gente começou aqui no colégio, tudo pequenininho, você não estava nem pensando
em gravação, nem pensando nessas coisas, apesar que a gente fazia umas gravaçõezinhas aqui, caseiras, entende? Sei lá, para ter alguma coisa gravada, né? Mas depois, com o Williams vindo para cá, então é que o Prisma começou a gravar, entende? Os primeiros CDs eu gravei não era CDs, LPs, né? Gravei com o Williams, né? Então, é aí que eu comecei a conhecer o universo, esse universo maior, assim, dos grupos que há por aí, etc., né? Mas, na realidade, o Prisma é o meu trabalho missionário. Então, quer dizer que eu não vivo dele. Então, eu nunca vivi dele. Então, o que acontece é que eu optei, na época, não viver da música. Não, hoje tem muita gente que vive da música, mesmo dentro da igreja adventista, mas eu optei, na época, eu poderia ter continuado dirigindo conservatório, coral, mas eu optei não fazer isso, porque, na realidade, na época não se dava muita força, entende, para a área musical. Então a gente ia mendigar demais as coisas. Então, quer dizer, se eu não vivesse, aí eu teria um patamar a mais para chegar e dizer, eu estou fazendo isso aqui, entende? Vocês querem que eu faça? Então, apoiem, ajudem, colaborem, não sei lá o que, aquela coisa toda. Então, eu não vivia disso para eu poder ter esse trunfo na mão, né? Dentro da igreja adventista, principalmente, porque a música sempre foi algo que se primou dentro da igreja adventista, mas no começo era assim, faça porque você sabe o que é para Deus, etc. Mas você não podia comer nem viver disso, né? Então, na realidade, eu fazia diferente. Eu primeiro, até os 18 anos, eu dei aula de piano. 17 anos, eu dei aula de piano. Dos 12 aos 17, eu dava aula de piano. Mas aí eu parei de dar aula de piano e comecei a dar aula de português, porque eu entrei na faculdade de letras, então eu comecei a dar aula de português. É interessante essa parte, sabe, Ramon? Porque meu irmão tinha ido para a Suíça, e para uma universidade que tinha lá na Suíça, ele estava estudando lá, trabalhando, etc., era casado. Então, ele descendo, quer dizer, na realidade era a França com a Suíça ali. Então, ele descia dessa universidade que era na França e já trabalhava na Suíça, entende? Em Genebra. Então, ali é o melhor conservatório do mundo, pelo menos na época era considerado o melhor conservatório do mundo. Aí ele disse assim para mim, olha, você faz aí o vestibular para música, e aí você passando, você já chega aqui e entra direto nesse conservatório, e você já vai dar aula aqui na universidade, você vai ganhar mais que eu. Isso eu tinha 17 anos. Aí eu peguei e pensei, puxa vida, mudar de país, tudo assim, eu gostava de fazer o trabalho com corais, e hoje eu fiz doutorado em psicologia, mas na época eu nem pensava nisso, mas eu era um psicólogo sem saber, com os meus alunos aqui de piano, de coral, não sei lá o quê, porque eu os ajudava muito, adolescentes, etc. E então eu fiz para letras e fiz para música. E falei para Deus, Deus, aquele que eu passar, eu vou fazer. Se for música, for para lá, eu faço. Bom, primeiro saiu o resultado de música, eu tinha passado. Eu falei, puxa vida. E depois saiu o resultado de letras, eu tinha passado também. Eu não tinha feito cursinho, nada dessas coisas, né? Eu tinha passado, falei, então eu vou ficar. Meu irmão não entendeu isso, mas eu falei, não, então eu vou ficar. Eu passei para letras também, eu vou ficar. Né? E fiquei, comecei a dar aula, então eu saí de dirigir o conservatório e comecei a dar aula de português e continuei com a música, coral, etc. E o Prisma começou nessa época, tudo assim, entende? Então, eu entendo que Deus direcionou, porque eu nunca deixei a música, ela sempre é o meu amuleto, vamos dizer assim, até para dar as aulas de português, que tem muito a ver com letras e poesia e música, etc., se entrelaçam, e eu acabo usando isso em minhas aulas, ainda hoje eu uso nas minhas aulas de português, eu uso muito
a música. Entendi. E você contando toda essa questão, e falou sobre aí começa o Prisma. E aí tem a questão Prisma Brasil. A gente sabe que, por exemplo, os Arautos são a versão de um grupo que existia nos Estados Unidos. De onde surge? Como é que surge a questão Prisma Brasil? Como é que surgiu então esse teu ministério? Meu irmão mais velho morava nos Estados Unidos, aí ele saiu da França e foi para os Estados Unidos. E lá ele começou um grupo também. Eu já tinha o Prisma aqui, mas como é que. Bom, então deixa eu voltar um pouquinho. O grupo do coral, meu coral aqui tinha 140 vozes, pra você ter uma ideia. Então, para eu sair com esse grupo, fazer a apresentação, era no máximo 2 vezes por ano que a gente saía para algum lugar. Então, diante disso, eu falei, sabe de uma coisa? Tinha que ter um grupo menor para pegar e poder sair mais vezes e visitar as igrejas, etc., por aí, e também divulgar a educação adventista, vamos dizer assim, que é o nosso colégio aqui, né? Então a gente saía para divulgar. Aí eu fiz um grupo menor do coral, entende? Para a gente poder fazer isso. Chamava Conjunto Coral, chamava. Só que a gente resolveu dar um nome. Aí eu peguei e abri no conjunto, vamos ver lá, deem nomes aí para a gente ver, fazer uma votação, etc. Né? E dos muitos nomes que apareceram, apareceu o Prisma. E quem falou foi minha esposa, que cantava lá, a Ellen. A Ellen falou Prisma, falou por quê? Ela diz assim, veja, é uma luz só, a luz branca seria então a luz só, Deus, refletindo nos diferentes cantores, em diferentes cores. Seriam os diferentes cantores. Uma única luz sendo distribuída pelos diferentes cantores. Todo mundo gostou demais. Olha a ideia, é exatamente isso. Quem tem que brilhar é essa luz. E a gente distribui para as outras pessoas. Então, aí daí saiu o Prisma. Só que aí meu irmão mudando para os Estados Unidos, ele gosta muito de música também, meu irmão mais velho, que hoje ele é falecido. Ele iniciou um conjunto lá também. E aí eu tinha o Prisma aqui, e ele falou, vou chamar Prisma SA. Então eu comecei a chamar Prisma Brasil, porque tinha os dois. Aí a primeira que a gente foi gravar, que é o Milagre Senhor, a gente fez um único playback, o Williams fez o playback, né? Antes disso teve um outro, Ser Feliz, puxa vida, agora... Não, Alegre Eu Sou. Tem um bolachão chamado Alegre Eu Sou que a gente Você fez comentou, antes. esse eu não conheço. Eu achei que eu conhecia tudo do Prisma, não conheço o primeiro. Pois é, esse daí foi antes depois que a gente chamou de Prisma, mas foi antes. Então, aí a gente resolveu fazer com Williams, fazer uma orquestração só, escolhemos as músicas, e aí eu gravava aqui em português e ele gravava em espanhol e inglês lá nos Estados Unidos. E a gente fez assim, foi daí que saiu, por isso Brasil e USA, né? Fiz USA. E a gente fez isso, o Williams gravou, aí eu gravei aqui o vocal e fui com o Williams para os Estados Unidos para gravar o vocal deles lá e mixar tudo. Quando cheguei lá, eu fiquei apavorado, porque, na realidade, nós éramos, acho que 14 ou 15 cantores, eles eram 7, eu acho, mas o som deles era muito melhor que o nosso, mas parecia mais peso, tinha tudo. Eu falei, mas não é possível, como é isso? E na hora de mixar, o engenheiro de som, ele via a minha aflição, né? E ele tentava fazer tudo, mas era o jeito de cantar. Entende? O jeito de cantar. A gente cantava para dentro, a gente cantava fechado. E eles não, eles cantam para fora. E aí o som vai, tinha brilho, a gente tentava arredondar o som. Eles não, eles abriam o som, então é totalmente diferente. Aí, eu olhando aquilo, aí o engenheiro de som falou assim, olha, você tem que trazer o grupo aqui, senão eles não vão entender. Eles não vão entender o que é isso, sabe? E aí, vindo aqui, eles vão entender, você vai mudar o som, aí você vai conseguir esse som. E como Deus nunca fechou portas para mim, aí pôs na minha cabeça de garotão, vou levar esse grupo. E o grupo, eu não sei o que acontece,
pastor, eu não sei o que acontece, mas parece que a turma que vem para colégio, que canta bem, não tem dinheiro. Eu não sei, é uma coisa assim impressionante. Então eu tinha que correr atrás de patrocínio daqui de lá e lá para conseguir levar um grupo, porque ninguém tinha dinheiro. Mas Deus deu. Deus deu o dinheiro que foi necessário, eu levei o grupo e a gente gravou o Discípulo Teu. Então, quando a gente pega o Discípulo Teu e o Milagre Senhor, a diferença vocal é gritante, é gritante. Então, quer dizer, porque a gente foi... isso aí, o Discípulo Teu. Então, eu peguei, levei o grupo a gravar lá. E só o Prisma gravou, o Prisma SC não gravou. Foi só o Prisma, esse CD. E aí, realmente, o que a gente fez? A gente colocou 6 ou 8, não me lembro bem, 6 ou 8 cantores profissionais dos Estados Unidos que falavam Esperanto. Entende? Então, quer dizer, eles iam ajudando a gente, iam para os finais de frase, não sei lá o que, ajudando, só que iam mostrando para a gente o jeito de cantar. Entendeu? O jeito de cantar. Então, quer dizer, quem regeu foi o próprio americano, regeu para a gente, para mostrar tudo aqui. Ele tinha um grupo muito famoso lá nos Estados Unidos. Eu sou muito ruim de memorizar essas coisas. Acho que eu dou aula para muito aluno, 500 alunos por semestre, então minha mente ficou meio seletiva para aquilo que grava, tá entendendo? Aí, eu peguei e eles cantavam, então, em cada naipe eles ficavam dando as dicas para cada naipe. O grupo voltou com outro som aberto, etc. E isso fez com que os conjuntos daqui, também inspirados no esquema, começassem a cantar aberto, cantar desse jeito, diferente da música clássica, que muitos acham que tem que ser mais arredondada, a gente nem entende muito bem a letra, entende? Então você constatou na prática, quando foi para lá, que de fato tem uma questão técnica aí, não é só equipamento, no jeito de cantar. Porque às vezes a gente acompanha, falando de maneira, você como um profissional da área, eu como alguém que só gosta de música, mas quando a gente assiste os próprios programas brasileiros norte-americanos, né, gente, por que a diferença, né? Por que sai diferente, assim, tem algo ali que fica. Você constatou lá atrás, então, é uma questão de técnica, o jeito de projetar a voz diferente do que se fazia no Brasil. Perfeitamente. Entende? A gente cantava tudo arredondado, assim, a boca arredondada, inclusive, né? Então fica muito mais difícil de entender a letra e tudo. Eles não, eles cantam para fora, aberto. Ó, I, tudo aberto, mais para fora. Entende? Então, essa projeção de som é uma coisa assim incrível. Incrível. Ela vai mesmo. E veja, eles cantavam. A voz que eles usavam dentro do estúdio era pequenininha. Entende? Entre o fraco e o forte, a diferença era pouca, mas eles sabiam usar isso no microfone. Entende? Então, eles sabiam, não era cantar fraquinho ou muito forte. Não, você tinha que ter uma extensão ali, entende? Pequena, porque você tinha um microfone que ia amplificar. Então, você trabalhava ali. Então, você não forçava a voz nem nada disso, e tinha um resultado maravilhoso. Então a gente foi aprender isso em loco, entende? Eles ensinam para a gente, fazendo ali em loco, entende? Então, quer dizer, esse foi um up muito forte que o Prisma deu na sua sonoridade, entende? Sua sonoridade. O discípulo teu, tem aquele primeiro que você falou, Bolachão, aí depois já é o discípulo teu? É o segundo ou é o terceiro? Ele é de conhecido mesmo, ele seria o segundo, entende? Porque esse Alegre Sou ficou muito restrito, foi uma tiragem pequenininha, sei lá, que era um balão de ensaio. Mas ele seria o segundo, então. Não pensando no Alegre Sou, né? Tá, então tem o discípulo teu, depois do discípulo teu, tem um na sequência, que tem dois muito próximos, não tem?
Ó, você está me fazendo perguntas difíceis, né? Eu até procurei, eu tenho espalhado aqui, mas é muito CD. É porque eu lembro de dois muito, muito próximos, assim. Eram Olha, dois álbuns. Alegre Soul foi o primeiro ali pela época de um pouquinho antes de 1980, né? Aí depois nós temos o Milagres Não Se Explicam, Milagres, nossa. que foi em 1987. Aí o Discípulo Teu, que foi em É isso aí. 89, que eu tive 2 anos para poder levar a turma para lá, né? É, quer Eu dizer, acho que é o Milagres Não Se Explicam. na realidade, a gente teve dois antes desses. Um que chama Ensina dos Horários e Fone de Luz também. Você tem o Fone de Luz? Não, mas esse eu já vi. É Fonte ou Espargindo? Até escreveram Não, aqui. é É Fonte de. Fonte de Luz. Tem o Tá, Espargindo de Luz que é mais para frente. Tem o tá. Fonte de Luz que é antes do discípulo. Então nós temos três, na realidade, antes do discípulo. Só que o Fonte de Luz e o Ensina-nos a Orar, esses dois, o Ensina-nos a Orar era a família que cantava, então a gente chamava Prisma Família. E Ah, tá. O Fonte de Luz era o Prisma. Mas foi o quê? O Jackson trouxe, meu irmão mais velho, trouxe dos Estados Unidos playbacks da orquestra. Ele adquiriu os direitos lá e trouxe. Aí nós gravamos em cima dessa. Só que veja, a voz ficava na direita e o playback na esquerda, porque é o que dava para fazer. A gente não tinha como misturar isso, porque o playback veio pronto. Já, entende? Já mixado, não veio aberto em instrumentos, ele já veio pronto mixado. Então a gente tinha que usar isso daí e a voz do outro lado e tentar equilibrar a voz com o playback. Então o fone de luz e o ensino orar, para a época, estava ótimo, era o esquema que se fazia, né? Que se podia fazer, não sei o quê. Mas para mim não. Então quer dizer que é aí que eu começo a falar do milagre não se explica. Teve três antes dele, mas o milagre não se explica é quando a gente começou a fazer com as mãos próprias, entende? A gente contratou o arranjador, ele fez os arranjos, contratou os músicos, fizemos orquestra, tudo, e fomos para o estúdio e gravamos, e aí mixamos com tudo aberto. Aí dava para mixar. Aí o Milagres foi esse problema entre o UAC e nós. Aí então veio o Discípulo Teu, entende? O discípulo teu, ele é um marco, né? Assim, na música, de um modo geral, não só de vocês, mas eu acho que justamente por essa diferença que você colocou, de você observar, ele realmente se torna uma grande referência. Então, eu queria até que você. Quando é que você percebeu? Em que momento vocês perceberam que de fato tinha acontecido algo diferente ali? Porque o Prisma, daí para frente, ele se torna realmente uma referência enorme, né? Vai além, você tem um universo ali do meio adventista com os grupos, mas vocês inclusive estão pela Bom Pastor já, né? Que é uma gravadora aberta, e aí a coisa começa a espalhar pelo Brasil. Teve um momento assim que você olhou e falou, opa, está acontecendo alguma coisa, ou demorou um pouquinho ainda? O Milagres não se explicam, ele já aconteceu. Eu não consegui ouvir, porque eu tinha a referência que eu tinha ouvido do USA, então eu não consegui ouvir, sabe? Então, o que eu tinha gravado. Impressionante isso, né? Mas a música é muito forte. Milagres não se explicam, entende? Então, isso aconteceu, o milagre foi para o Brasil todo. Pode ver que se a gente não puser essa música no concerto, pode saber que a gente será apedrejado, né? Então, quer dizer, ela tem que estar no concerto. É igual Roberto Carlos, canta as mesmas músicas no final do ano. E se a gente for fazer o que o público pede, a gente sempre canta as mesmas músicas no programa. Então, eu não faço isso, mas eu mesclo, eu ponho pelo menos metade das músicas que o público quer ouvir. Aqui a gente depois vão aprendendo as novas, né? Então, na realidade, foi a partir do... Para mim, foi a partir do Discípulo Teu, porque aí veio o som que eu queria. A aprendizagem, veio ali, etc. Quanto ao Miracles Happen e Sucedem Milagros que eles gravaram lá, foi tudo junto nesse Milagres. Aí veio o Discípulo Teu, né? E nós fizemos um instrumental também, em 1989, junto com a gente chama hoje Glory in Excelsis, mas
no original se chamava E Era Natal. Então, aí nós fizemos em 89. Então, a gente começou a fazer mais de um projeto por ano, quase, a partir daí. Isso pela Bom Pastor. Vocês estão na Bom Bom Pastor como pastor. gravadora. E como é que Isso. era essa questão ali? Eu até perguntei lá no dia, porque a Bom Pastor ela é uma gravadora aberta, né? E vocês tinham uma questão ligada à Voz da Profecia, que algumas pessoas entendiam ser gravadora. Como é que era esse trâmite? Fora, então, a gravadora aberta, vocês foram, e dentro também do meio ali, da própria questão adventista, como é que se começou a girar conforme o Prisma foi crescendo fora? Como é que era essa ligação gravadora? Então, o que acontece é o seguinte, por exemplo, é, dentro da Igreja Adventista não tem esse negócio que a gente tem que gravar só dentro da organização, não existe isso, né? Tanto é que hoje tem a Novo Tempo, a gente grava pela Praxis, que é uma nossa particular, por exemplo, Novo Tom, grava pela gravadora lá de Engenheiro Coelho, do Centro Universitário de Engenheiro Coelho, há outros grupos que têm o seu próprio selo, etc. Não tem esse problema em termos da... Mas o que acontece é o seguinte, que o Williams tinha feito um CD próprio, CD dele, entende? Com a Bom Pastor. E a Bom Pastor queria entrar nesse mercado, então ele pegou e levou o Prisma e o Elias gostou do assunto. É certo que depois de alguns anos, não sei precisar assim, teria que abrir meu currículo, eu parei de dar aulas aqui, né, e saí da organização por 10, 12 anos, coisa assim. E aí eu fui e trabalhei, meu cachorrinho está aqui bem incomodado, porque... Está participando da live. Tudo bem. Aí eu fui e o Elias me contratou. Eu fiquei 5 anos como diretor de produção e marketing da Bom Pastor. Nessa época, até a turma achou que eu tinha me tornado batista, né? Os próprios adventistas acharam que eu me tornei batista, etc. Mas lá, a gente gravou muitos, vamos dizer, metade da nossa discografia com a Bom Pastor, no começo. É certo que eu sempre queria orquestra, queria essas coisas, não sei lá o quê, que o Williams pôs isso na minha cabeça e a gente sabe como que é, gosta, né, de ter uma orquestra, então ele é mais caro. Então, se fosse fazer com orquestra, tudo na época, não ficava muito comercial, porque como que ia tirar todo o dinheiro que era investido? Então, normalmente, eu corria atrás de patrocínio para metade da produção. Metade da produção, eu buscava patrocínio, metade da produção, o pastor bancava. Então, foi assim, praticamente todos os CDs que eu tenho, as produções do pastor. Isso que eu ia perguntar para você, no sentido de que você assume, então, em determinado momento, um cargo na Bom Pastor. E você vem com toda essa bagagem sacra, né? Toda essa questão da qualidade e do estilo. E a Bom Pastor é uma gravadora que tinha uma estratégia ali dos anos 80 para os anos 90 de produções extremamente regionalizadas. Então ela descobria um cantor popular em determinada região e ela investia ali. E foi uma estratégia muito bem sucedida. A Bom Pastor é uma gravadora que chegou a ser, se não foi a maior, foi uma das maiores do Brasil, né? Mas ela é extremamente popular em muitas produções. Ao mesmo tempo, que era engraçado a gente ouvir um Armando Filho, e de repente vai ouvir o Beck e fala, mas eu conheço essas vozes aqui, peraí. Aí eu ouvi o Luiz de Carvalho, peraí, eu conheço esse Beck aqui. Então como é que você lidou com essa questão, às vezes estilos tão diferentes do seu, mantendo essa qualidade? O Beck da Bom Pastor era o Prisma, a sensação que a gente tinha era essa. Toda a produção da Bom Pastor ali, o Beck a gente sabia que era incrível porque reconhecia o Prisma. Era isso mesmo? Como é que foi essa junção? Era isso mesmo. A gente gravava Beck para todo mundo, Eduardo Silvana, Arnaldo Filho, e aí vai, né? Mas Cristina Mel, entende? Ele gravava Beck para todo mundo. Não era todo o Prisma.
às vezes eu levava um grupo menor, se precisava, se era uma música maior, eu levava. E a gente fazia, né, no estilo da pessoa lá, né? Mas o vocal não tem jeito, entende? O vocal tá ali. Eu sempre procurei não mudar estilo de ninguém, fazer dentro do estilo que as pessoas já tinham e ajudá-las inclusive, a buscar repertório, tudo nesse sentido, no estilo delas, né? Mas precisava de um back, eu podia ensaiar aqui, eu dava ensaiar, já levava prontinho para o estúdio, ficava muito mais em conta. Só que na época, eu fiz um esquema na Bom Pastor, todo mundo podia gravar. Era assim, o valor da gravação, claro que não era com orquestra, era o normal que todo mundo fazia na época, muita coisa com teclado, aquela coisa toda, né? Mas o valor da gravação equivalia a 1.000 LPs vendidos. Entende? Então, o que a gente fazia? Eu fazia, olha, você compra 1.000 LPs e eu faço sua produção. Você recebe os 1.000 LPs, vende e retorna o seu dinheiro. Então, só que o tape é da Bom Pastor. Entende? O tape é da Bom Pastor. A não ser que a matriz, né? Aquela questão, a matriz é da gravadora. A matriz da gravadora. Agora, se você quiser pagar tudo, é sua, né? A gente só faz o serviço. Então, quer dizer, com isso, muita gente gravou. Muita gente. Porque, veja, ele conseguiu o patrocínio dos 1.000 LPs, dava ali, a gente fazia a produção, etc., capa, todo o negócio, etc., e divulgava. Entende? Divulgava para as rádios, etc., e ele tinha os 1.000 que ele ia sair cantando, ia vender e ia retornar o dinheiro a ele. Então, muita gente fez assim, muito. Gravei conjuntos, assim, gravei o próprio Projetarte foi para lá, entende? Outros conjuntos da Igreja Adventista foram para lá, mas conjunto era mais a Igreja Adventista, que tinha um monte, né? Eram mais cantores, etc., que tiveram oportunidade de gravar seu LP. Muitos não continuaram, ou continuam, eu nem sei, mas pelo menos tiveram condição de fazer. Então, implementei isso. Além do pagamento dos direitos autorais trimestralmente de forma religiosa. Tínhamos lá um departamento para isso. Hoje é a Sandra que cuida, um departamento dentro da Bom Pastor em que os direitos eram pagos religiosamente, trimestralmente. Então, isso deu muita credibilidade para a gravadora na época, etc., e levou muita gente para lá. Nessa época dos anos 90, depois ali dos CDs, e eles começam... Eu não sei, você tem uma ideia, falando daquela época, mais ou menos, a gente pega um discípulo teu, na época, o que foi vendido, assim, você faz ideia do número de quanto foi vendido de discípulo teu? Foi o que mais vendeu do Prisma naquela época? Não, Milagres e o discípulo teu, eles iam ali, porque o que faz mesmo um CD ou coisa assim é a música. Uhum. Então, você tem naquele CD uma música que estoura, pode saber que ele vai para frente. Que ele vai. Ele vai. Então quer dizer que havia muitas músicas no Milagres Não Se Explicam e no Discípulo que pegaram mesmo, sabe? Uhum. Discípulo teu foi tudo, né? Impressionante. Eu Não Me Esqueci de Ti, uma música que pegou. Ó Senhor Jesus, atende minha oração. Quer dizer, umas músicas que estão no repertório até hoje, né? Você comentou, deixa eu até aproveitar que eu vi que a minha mãe entrou aqui, eu comentei lá contigo, pelo menos na minha casa, né, a gente tinha aquela tradição das músicas, então meu pai dava LP de presente, né, então por isso que é uma das razões do meu amor por música. Essa Eu Não Me Esqueci de Ti era um clássico, assim, eu lembro da minha mãe cantava lavando louça lá, chorando, e eu via, colocava. Sabe como que aconteceu essa música? Não, pode contar. O Jader, que é o pianista da Voz da Profecia hoje, o Lineu, que é do Novo Tom, etc., eles foram meus alunos de piano, aqui na instituição, que eles estudaram aqui no internato. Eles estudaram aqui no internato do ensino médio. Então, quando eles estudaram, eles foram meus alunos de piano. E eu tenho muita amizade com o Jader, né? Eu gosto muito das músicas, do estilo dele, etc. E um dia a gente foi cantar lá em
na igreja de Botafogo, onde era a sede, na época do Arautos do Rei. E aí, quando terminou o programa, falou, Jade, eu preciso de uma música sobre a voz de Cristo, você tem que fazer essa música para mim, não sei lá o que. Eu, vem cá, ele. Aí foi lá e tocou a música Eu Não Me Esqueci de Ti. Na hora, bateu aqui, sabe? Porque música, para mim, se não bater aqui, não adianta. Pode bater no outro, ele que faça, mas para eu fazer, tem que bater aqui. Falei, nossa, é essa. Aí eu peguei, faz um arranjo, Jade, colocando um tenor para cantar, que eu já tinha na cabeça que seria o Dênio Abreu, que cantou na Voz da Profecia também depois. Mas ele era meu aluno aqui no colégio, o Dênio Abreu. Então, ele cantava no Prisma e eu queria a voz dele. E olha que a voz do Dênio é uma voz para fora e bem brilhante. Não era a voz que a turma punha para fazer solos na época. Mas eu fui para os Estados Unidos e vi como gravava. Você está entendendo o esquema? Então eu falei, faz para o Dênio. Ele que vai fazer o solo dessa música. Aí ele pegou e falou para mim, você sabe que eu mostrei essa música para Arautos do Rei? Eles não gostaram. Você acredita? Falei, que bom, então é para mim. Aí eu peguei e fiz, rapaz, essa música foi assim. Pô. Depois o Arautos foi gravar. Porque depois que ele viu que o Prisma e todo mundo estava cantando, ele está no Inário Adventista, inclusive, entrou para o Inário Adventista, de tanto que o povo gostou da música, né? Então, quer dizer, teve essa daí, uma música rejeitada pelo Arautos, que o Prisma gravou, depois o Arautos voltou atrás. Pegando esse gancho que você falou, que você ouviu a música, já pensou em quem ia fazer solar? Eu estava olhando o Prisma agora, o mês passado, foi a primeira vez que eu vi ao vivo. Eu amo o Prisma, mas nunca tinha visto ao vivo. E aí me bateu aquela questão de estar vendo o grupo, e são alunos, né? São jovens. Como é que é para você que está acompanhando aí toda essa fase, você vê a turma nova, e, por exemplo, nessa geração do discípulo teu, tinha a Alessandra Samadello, se eu não me engano, né? E o marido dela, que também virou maestro, toca muito, Arinei, não é isso? Arinei. Isso. Mas de vez em quando bate para você, assim, porque o Prisma acaba, como são alunos, né? Ele basicamente está sempre musicalmente aparecido ali. Você vê ali os jovens, né? A turma está mais jovem ali e tal, depois vocês fazem os grandes encontros que são maravilhosos com todo mundo, mas de vez em quando você bate, olha, um lembra do outro, vê, identifica, esse aqui, essa história eu já conheço. Como é que você lida sempre com os jovens, né, nessa qualidade absurda? De vez em quando você fica lembrando assim das eras? Você bate o olho ali, identifica algumas coisas parecidas? Olha, você fez uma pergunta que eu acho que não, porque eu comecei a pensar aqui se eu faço isso ou não faço. Né? Porque o que acontece é o seguinte, eu sempre trabalhei com jovens. Uhum. Hoje, a turma diz que a minha aparência não é da idade que eu tenho. E eu acho que é porque eu trabalho com jovens, até hoje. Entende? Então, eu aprendi a trabalhar com jovens, a entender. Só que eu era muito mais duro e rígido, mais novo. Entende? Eu pegava, nossa vida, faltasse um ensaio para ver, e não sei lá que coisa, eu pegava assim, hoje eu tenho jeito de avô, né? Entende? Ainda sou rígido, a pessoa não pode faltar, não sei lá o que é aquela coisa assim, mas é um rígido com outro jeito de falar, porque você vai aprendendo. Hoje eu tenho psicologia na jogada, entende? Para poder... e os jovens, eles mudam muito. O jovem de hoje é muito diferente do jovem da minha idade, etc. Parece que a maturidade chegava muito mais cedo, hoje a maturidade chega muito mais tarde. Eu só trabalho com ensino superior e eu vejo ali, gente, 24, 25 anos, com as características daqueles que tinham 14, 15, na época que eu era jovem. Entende? Maturidade ainda não chega, entende? Talvez a tecnologia hoje dá tanta informação, que entra e sai do mesmo jeito que entrou, porque é tanta informação, eles não param, não conseguem parar hoje para pensar sobre, entende? Só passa. Então, parece que isso está atrapalhando a questão do crescimento da maturidade. Eu ia te perguntar, você falou da maturidade, você está trabalhando com jovens há tantos anos, mas uma curiosidade, que às vezes eu vejo as discussões sobre isso.
Você sente a diferença do jeito que a geração atual lida com música para que as gerações anteriores lidavam e consumiam? Você percebe diferença na turma hoje que você trabalha? Eles se relacionam com a música de maneira diferente do que há 20 anos atrás? Ou não? Você não sente essa mudança? O jovem é mutável, entende? Então, por exemplo, se hoje a música popular está de um jeito, ele quer ouvir a música popular na igreja. Está entendendo? Porque é o que bate ali para ele, porque eles são do momento. Mas os jovens sempre foram do momento. Acontece que hoje tem muita coisa aparece para eles verem, entende? Então, quer dizer, ele tá mais eclético, eu acho. O jovem ele gosta de mais tipos de música, não de uma só, de um tipo só. Então, por exemplo, se a gente for olhar pelo algoritmo, a gente vai ver que o Prisma ele é mais ouvido entre 25 e 55 anos. Olha, é a turma da maturidade. Está entendendo? Entre 25 e 35 anos. A gente não faz a música da parada. O Prisma nunca fez a música da parada. A gente vai fazendo. Há uma evolução natural na música gospel, certo? Há uma evolução natural. Essa evolução natural, o Prisma vai tendo. Mas ele não entra naquilo que é modismo. Por isso a música que a gente faz, ela é usada por corais, por conjuntos, etc., no culto. E os cultos tem sempre. Entende? Não é só um programa aqui, e acabou, agora é outro estilo, então vamos entrar. Não, o culto tem sempre. A gente faz a música, a maioria das nossas músicas podem ser usadas nos cultos das igrejas em geral. Entende? Talvez uma ou outra seja meio a mais para a igreja adventista, entende? Mas ainda para a igreja em geral, ela é a música aceita para o louvor nos cultos. Então, isso é que faz no Brasil inteiro o Prisma ser conhecido, porque os conjuntos fazem a nossa divulgação, os corais fazem a nossa divulgação. Entende? Eles gostam do instrumental, vai para a Assembleia de Deus para ver. Faz só instrumento, é lá orquestra, não sei o quê. Então a gente tem as partituras de orquestra para as músicas que a gente canta. Então a gente faz o todo, entende? Faz o todo. E aí eles a gente, não, outra coisa que eu ia dizer para você, faz o todo, mas por exemplo, assim, nos nossos programas a gente vê muitos jovens, tá entendendo? Então, quer dizer, há essa parte também dos jovens e há a parte dos mais idosos, que acompanham, olhando pelo algoritmo. Mas o centro ali, que é a maturidade, aquele que compra o CD ou paga para... A turma engajada, né? A turma engajada, essa é uma turma que por favor, leva o cachorrinho. É uma turma que está... que gosta desse estilo, que é um estilo, vamos dizer assim, mais tradicional, vamos dizer assim, dentro do meio evangélico. Você falou de estilo, eu queria aproveitar um pouco contigo, estou vendo o horário passando aqui, mas aproveitar aqui fazer umas perguntas, porque vocês tinham algumas coisas. Primeiro que vocês faziam algumas celebrações ali no AMB, né? E eu lembro, até comentei, tinha aquele narrador, aquele vozeirão. E aí tinha isso. Vocês aparecem com um grupo muito bacana que marcou muita gente, que era o Prisminha, e eu lembro de uma produção chamada Prisma e o Grande Coro do Nordeste. Tudo ali nos anos 90, né? É um período ali que vocês estão sempre com algo diferente. Essas variações, ou essa relação com a AMB, o Prisminha, que fez muito sucesso ali no início daqueles anos 90, essa relação no Nordeste, vocês, inclusive, você vai poder falar, porque eu sei que vocês estão às portas aí de uma turnê, né, de uma saída no Nordeste. Como é que foi formado aí essas direções, que às vezes pareciam diferentes, né, mas vocês juntavam absolutamente tudo, eu ficava impressionado, meu Deus do céu, é o Grande Coro, é o Prisminha, é o AMB, é esse esquema lá da narração do evento em si, quanta coisa. A gente tinha também o Prisma Team. Porque foi o seguinte, o Prisminha, eu tinha meus meninos pequenos e eles iam viajar com a gente. Então eles precisavam participar, entende? Então eu fiz o Prisminha, mandei o Prisminha. Mas aí quando eles chegaram ali
pré-adolescência, prisminha, tá entendendo? Criança, eles não querem ser crianças mais, né? Então eu tive que fazer o Prisma Teen, para poder, os teenagers, né? Então, para eles poderem continuar cantando. Aí montei o Prisma Teen. Só que aí eles passaram a adolescência, aí ficou sem sentido, porque eu estava fazendo para acompanhar lá, porque é muita coisa para levar, tá entendendo? E aí, então, eles entraram no Prisma. Aí ficou só, nós temos só uma produção do Prisma Teen. Mas, na realidade, essa questão de montar. Agora voltou o Prisminha, entende? Porque falta música para crianças, e a gente resolveu trazer o Prisminha e voltou com força, felizmente. Agora, veja bem, quando eu estava na Bom Pastor, foi que surgiu a ideia de fazer o Grande Coro Nordeste. Eu fui lá, e com a Rádio Melodia, né, envolvida, eles estão envolvidos até hoje com a gente, quando a gente vai para o Nordeste. Então, eu fui lá e eles convocaram, foi tudo pela Rádio Melodia. E aí, então, convocaram as pessoas, etc., e havia 3 regentes para me ajudar. Então, eu escolhi as músicas, mandei, fizemos cassete para ter o kit, né? O kit para eles ensaiarem, etc. Mas eu fui lá e juntei todo mundo, dava 300 cantores. Eu ensaiei com eles já tinham tido o kit antes, eu ensaiei com eles, e aí esses maestros ficaram de fazer outros ensaios. Entende? Eles viram como eu ensaiei e tudo, e aí para cada região de Recife tinha um maestro, e eles juntavam para fazer ensaio. Aí depois eu cheguei um pouco antes, nós passamos na sexta-feira, nós juntamos todo o coral, todo o programa lá, e levei todo o esquema aqui de São Paulo para gravar o Grande Coro Nordeste. Aí a gente fez lá e gravou ao vivo, etc. Mas foi uma festa lindíssima, porque a turma no Nordeste não vai para assistir. A turma no Nordeste vai para cantar, entende? E eu não tinha o som que tenho hoje, então, quer dizer, a gente tinha um som bom para a época, mas o público cantava mais forte que a gente. Era uma coisa assim impressionante, né? E aí nós fizemos isso, gravamos, eles me cobram, sempre que eu vou para aí, me cobram quando vai ter o Grande Coro novamente, entende? Eu pretendo fazer ainda para frente, mais uma vez, pelo menos, esse Grande Coro, sabe? Mas aí eu fico pensando muito grande, talvez é por isso que não sai, porque eu pensei assim, não, vamos fazer Recife, fazemos Garanhuns, fazemos e vamos gravando, e depois montamos uma coisa nesse sentido. Mas aí, tá vendo? A cabeça da gente faz assim, e quando faz assim, os números vão aumentando também, né? O custo vai aumentando, então talvez por isso não saiu ainda. Mas, quanto tempo, então? Quantos anos o Prisma tem de maneira oficial? Olha, eu vou dizer para vocês, hoje a gente considera que completa agora em outubro 46 anos, mas eu vou dizer assim, na realidade, nós, lá na Bom Pastor, nós montamos, até para dar certo, a gente montou quando começou o Prisma, porque na realidade começou antes. Você viu que eu falei que tinha um CD lá, você nem contou isso, entende? O Alegre Sou está para trás. Se a gente for olhar Alegre Sou, deixa eu olhar, a gente seria ali por 1978, por aí que a gente gravou, né? Mas, então a gente considerou 1980, porque com certeza em 1980 a gente já chamava Prisma, entende? Alegre Sou a gente chamava de Musarte, a gente dizia, o conjunto da família, não sei o que, então não tinha ainda como Prisma. Aí a gente falou, Prisma, 1980 com certeza, né? Então a gente contou a partir daí. Então nós estamos fazendo 46 anos esse ano. Então, nunca parou, ininterrupto. Nunca parou. O Prisma iniciou, nunca parou. Foi sempre aconteceu assim. Começou, quer dizer, a gente tinha um grupo da família chamado Musarte, Conjunto Musarte. Só os membros da família cantavam. E quando estava todo mundo aqui ainda, ninguém era casado, e coisa assim, né? Depois casa, aí não tem como continuar. A gente fez só 2, o Alegre Sou e o Ensina-nos a Orar, que foi com o grupo da família. Entendi. Teve mais um,
que a gente gravou mais lá na frente, nos Estados Unidos. Inclusive, o grupo da família também teve mais um, que eu vou lembrar aqui, eu te falo. Você falou do Prisminha que está voltando, o Prisma USA também vai gravar de novo? Então, o Prisma C gravou 4 músicas. Já Certo. tem 4 músicas mas não gravou ainda o vídeo. Tá? Então, Ok. as 4 músicas nas plataformas aí, mas só de áudio. Entende? Voltou o Prisminha, o SA também. Entende? Então tem Prisminha e Prisma. Eles cantaram lá Gente do assim, céu. então tem os dois, SA e Prisma. A gente pretende, nos 50 anos do Prisma, fazer um grande evento aqui no Brasil, entende? E eles virem para cá e tudo assim, né? Em comemoração, a gente fazer um evento bem bacana aqui. Uau! Você acompanhou praticamente a tua história de vida, ela acompanha a trajetória da indústria, né? Então você pegou as principais mudanças da história da música, você pegou ali a mudança do vinil para o CD, né? Então você pegou a mudança, como Prisma, inclusive, do CD, tinha a questão da fita, depois CD, aí vai entrando para esse processo de digitalização, até a gente chegar agora nos streamings. Como é que você vê esse momento atual? Como é que você lida com isso? Eu vi que, em termos de tecnologia, acompanhando o sábado lá, vocês tocando, enfim, isso aí é extraordinário, são extremamente modernos, né? Todo o aparato que vocês têm ali, a questão com a tecnologia não é problema. Mas na questão música, né? A obra do Prisma, essa questão com streaming, com as redes sociais, como é que você se sente e como é que o Prisma lida nessa fase atual da música? Teve uma mudança aí, que teve o Blu-ray também, né? E a gente fez um Blu-ray. Quer dizer, a gente está com quase E todos vocês eles. ainda vendem, né? Porque eu vi lá, vocês ainda têm. A gente tem, mas não vende, né? Quer dizer, o Blu-ray e o vídeo mesmo, é a mesma coisa, porque eles tocam no mesmo lugar, né? Uma qualidade assim que somente aqueles muito bons que vão perceber a diferença, né? Eu vivo dizendo o seguinte, que o Prisma, não, a música adventista, ela não é feita para ter retorno. Entende? Porque ela custa muito caro. Entende? Você fazer com orquestra, com tudo isso, custa muito caro. Até esse ter retorno, ainda mais hoje que pelo streaming, que toca lá, vem uma merrequinha tão pequena, você tem que ter milhões. Olha, para você ter ideia, a gente tem 2 milhões e 700, 2 milhões e 800 pessoas que assistem por mês o Prisma no No Spotify? YouTube. No YouTube, tá. Tá? Aí, o que acontece é o seguinte, vem uma merreca, você precisa de ver. A gente, antes que tinha o CD, ia para o programa, a gente vendia ali e tinha alguma sustentação para o grupo, entende? Para fazer as coisas do grupo. Porque ninguém ganha no nosso grupo, ninguém recebe para ganhar, ou para cantar, ou para tocar, entende? Então, quer dizer, é tudo voluntário, todo nosso trabalho missionário. Mas tem as despesas do grupo mesmo, tá? Para juntar, vem gente de um lado, de outro, tem comida, tem transporte, às vezes tem hospedagem, então tem a despesa, tem uniforme, tem aquela coisa toda, então tem a despesa do grupo, além de manutenção de som, essas coisas tudo. Bom, e antes a gente ia CD, tinha essas coisas, hoje não tem mais, entende? A gente fica esperando essa merrequinha que vem de lá, e olha aqui, que a gente está tendo muitas visualizações, Instagram, YouTube, Facebook, mas é muito pouco. Então, isso daí realmente arrebentou um pouco a gente. O que acontece? As pessoas no mercado popular estão ganhando no concerto, na apresentação. Então, pode ver que as apresentações elas custam bem caro. Nós não cobramos para cantar, entende? Até porque se fosse para cobrar para a gente viver, quanto teria que cobrar? Então, nós não cobramos para cantar. O que a gente tem são as despesas, manutenção do equipamento, transporte e alimentação. Ou, às vezes, hospedagem, se precisar ficar no lugar. Então, quer dizer, mas monetariamente a gente não cobra para cantar, porque é um grupo muito grande, né?
E essa mudança realmente atrapalhou um pouco o nosso trabalho, porque a gente não tem mais um. Hoje a gente está tentando vender camiseta do Prisma, copo, inclusive eu estou tomando aqui num copo, ó, mas nem estava mostrando, do Prisma. Então, eu fiz a meu merchandising agora. Então, a gente está fazendo algumas coisas assim para as pessoas poderem participar do ministério, entende? Antes participava comprando CD, agora participo comprando alguma coisa relacionada ao grupo, porque para ver se ajuda um pouco a gente, né? Entendi. Realmente o negócio fica difícil. Eu já vi muita gente aqui do Brasil inteiro mandando mensagem, mandando abraço. Eu queria que você aproveitasse e falasse um pouquinho agora, a gente caminhando aqui para o final, sobre essa expectativa, quando é que vocês entram na estrada. Não sei se dá para anunciar tudo, imagino que não, são muitas datas, mas tem uma turma perguntando, né? Quando é que vem para o norte, quando é que vai para Curitiba? O que você tem aí em termos de estrada para o pessoal já começar a se preparar? Quais as regiões que em breve vocês vão estar caminhando aí? Pode falar um pouquinho aí da viagem que vocês vão fazer agora em julho. Então, nós vamos sair daqui dia 25 à noite para chegar dia 27 a Arapiraca, lá na Alagoas. Aí 27 a gente faz lá, depois 28 em Maceió, aí vamos continuando, Garanhuns, Caruaru, João Pessoa, Campina Grande, Boqueirão, Recife, Cabo de Santo Agostinho, Petrolina, e aí chegamos a Teresina, dia 6. Opa! Não, dia 8/7. Olha aí, povo da minha região, o Prisma estará por aqui. Na Igreja Batista. Memorial Íntimo, olha que orgulho. Vem aí com você. Você vê como a enologia cristã nós nos encontramos. Olha só. E sabe de uma coisa? Você não viu o Prisma apresentando como é o Prisma, porque lá nós só cantamos 2 músicas. Sim. Mas justamente por essa questão visual, que hoje todo mundo é visual, todo o nosso programa, ele tem a projeção atrás da gente. A gente tem uma tela bem grande, etc., com um projetor profissional, e a gente projeta tudo relacionado à letra, entende? Então, o programa, ele tem todo um contexto, assim, sabe? A gente tem que usar a tecnologia. Eu acho que para Deus a gente tem que sempre dar o melhor, né? Então, a gente comprou, tem 2 anos atrás, a gente mudou todo o equipamento de som do grupo. Mais de R$1 milhão custou. Quer dizer, isso tudo patrocínios. Pessoas que acreditam no trabalho e ajudam patrocinando. Só que a gente tem que manter. A manutenção é da gente, né? Então, vai fazendo. Porque a gente acha que Deus merece o melhor. Esse é o meu pensamento. Mas a gente, depois daí, vai para Tutóia, São Luís e chegamos a Belém. Aí vamos descendo. Marabá, Imperatriz, Gurupi, Goiânia, Anápolis e terminamos em Brasília. 22%. Nossa, quantos dias na estrada? Vão ser 3 semanas com 4 finais de semana. Eita, rapaz, olha só. Então tá aí a turma que está acompanhando aqui. Obviamente, o pessoal está perguntando, com certeza, nas páginas das redes sociais do Prisma. Também vou divulgar aqui na minha essas datas, né? É muito bacana saber que vocês continuam firmes e fortes aí, viajando, né? E toda essa questão missionária, as pessoas perderam um pouco a noção disso, até por tudo que se transformou a indústria, e aí naturalmente, mas essa questão, essa veia missionária, né, de não receber, é um negócio que tem ficado cada vez mais raro, né? Então que bacana que vocês estão aí caminhando com qualidade, isso aí é que é sensacional. E dá para entender um pouco, viu, Eli, que lá no dia eu falei, tanto você como o Williams são muito responsáveis pelo padrão de qualidade que se desenhou na música adventista, na sequência, né? Então, saber a origem disso é extraordinário e realmente qualidade é um negócio que não tem nem como a gente comentar aqui com vocês, é impressionante. Deus pede pra gente, e é uma questão assim, se você for ver o Prisma funcionando hoje, tem os ensaios, não há como faltar, a não ser que a pessoa esteja doente. Tem que vir para passar. Então, nós temos uma passagem de som no início do ano para deixar tudo ajustado, etc. Assim. Só que, final de ensaio, 30 minutos, pelo menos, é o nosso momento de culto. Entende? Todo o nosso ensaio.
é um momento que a gente troca ideias, a gente fala com Deus, a gente conversa, etc. Isso daí eu acho que é a nossa... É o que nos tem mantido todos esses anos. É essa integração com o nosso Deus e falando para ele, ó, nós somos teus, a gente faz o teu trabalho, né? Amém. Então, olha, só posso agradecer. Batemos aqui 1 hora. A turma que está chegando agora, essa live, ela vai ficar aqui no meu perfil. Eu vou subir para o YouTube também, vai ficar lá registrado no História da Música Cristã no Brasil. Só posso agradecer, já te falei e repito, né, toda a admiração que eu tenho pelo trabalho de vocês. Estou muito feliz que vou conseguir levar minha família, né, eles vão conhecer o Prisma também, pessoalmente, e nos veremos em breve aqui, em nome de Jesus, viu, Eli? Eu estou muito feliz com essa conversa. Obrigado pelo convite. Foi um prazer muito grande te conhecer na Imunologia Cristã e fazer essa parceria agora, tanto aqui quanto na apresentação em Teresina. É verdade. Deus faz umas coisas incríveis, né? Então, que Deus abençoe aí no preparo, na estrada, e em breve a gente se vê em nome de Jesus. Muito obrigado de novo, viu? Eu que agradeço. Valeu, gente. Um grande abraço. Até a próxima viagem pela história da música cristã. Até mais. Um abraço. Sozinho.